Só- Fala pessoal, tudo bom? Mais um dia aqui no canal e eu vou contar um pouco do caos que foi lá em 2021, quando eu pensei que estava chegando no topo, né? Eu olhava para o meu CNPJ, tipo, eu via 15 funcionários, uma folha de pagamento com 15 funcionários, todo mundo de fora olhava assim e falava, cara, esse rapaz aí tá voando, né? O faturamento, tipo, tava batendo recorde naquela época. A empresa tava cheia de gente, né? O telefone não parava de tocar, mas por dentro mesmo, por dentro eu estava em colapso total. Estava em colapso total. Se você é dono de empresa e acha que crescer é sair contratando muita gente e aumentar o custo fixo sem nenhum critério, cara, eu te convido a assistir com calma esse vídeo e prestar bastante atenção, né? Preste muita atenção porque este vídeo é de fato um aviso. O meu nome é Juliano Rodrigues e hoje eu vou te contar como ter 15 funcionários quase me levou à lona. O erro foi confundir o tamanho com sucesso, que são coisas totalmente diferentes, né? Naquela época eu era o exemplo vivo de um emaranhado. Pensa no emaranhado, né? Eu pagava 15 salários, era 15 impostos, eu cuidava de tanta coisa ali, 15 problemas, era tanta, sabe, não tem explicação. E tipo assim, todo santo dia era um problema novo. Sabe quando. E sabe quanto sobrava para mim no bolso no final do mês? Depois de toda essa correria? Muitas vezes sobrava menos do que quando eu trabalhava sozinho. De quando eu trabalhava no comecinho ali. Quando eu estava começando a prospectar os primeiros clientes, né? E aí eu comecei a perceber assim, pô, eu tô sendo um escravo do meu próprio negócio. Isso não tá certo, né? Eu não tinha tempo para ler um livro. Hoje eu tenho vários livros. Inclusive eu tô lendo agora Desculpability, né? Depois eu vou falar mais sobre esse livro no canal, vou trazer um pouco de leitura, né? Então assim, eu não tinha tempo nem para ler um livro. Eu não tinha tempo para pensar, sabe? Era um verdadeiro caos a minha vida, né? Então eu não tinha tempo para pensar no próximo passo, né? A minha rotina era tipo apagar incêndio. Toda hora apagando incêndio novo, a equipe toda desorganizada, eu era funcionário que faltava, era erro na obra, aí eu tinha que ir lá na obra, refazer serviço, sabe? É, tipo, era o custo fixo me engolindo vivo todos os meses. Eu trabalhava 14, 16 horas por dia, sustentando uma estrutura que eu mesmo criei. Imagina, naquele anseio de crescimento, nossa, vou me formar no próximo ano, já tenho 15 funcionários, mas que, tipo, não me dava um lucro real. Muita gente entra nessa roda viva, né? Eu chamo isso de uma roda viva. Muita gente entra nessa pensando assim, poxa, o faturamento vai subir, né? Então é só eu contratar mais pessoas, mas só que o custo sobe, né? Você precisa de mais obras para poder bancar esse custo. E aí você fica num ciclo e corre atrás de cliente, fecha mais obra, e aí tem mais pessoas, mas o seu lucro mesmo não tem, entende? Então, e nesse ciclo a sua paz vai embora, cara. Sua paz vai embora, o seu lucro some no meio desse emaranhado de fios soltos, né? E eu demorei muito para entender isso, que ter uma equipe grande sem ter a casa organizada é apenas escalar o seu
prejuízo e o seu estresse junto. Eu tinha, tipo, o status, o grande empresário. Nossa, aquele moleque ali, ele vai estourar, né? Mas para os outros, que olham de fora, eles enxergam diferentes ângulos, né? Então, mas na minha conta bancária, eu era o último a receber, né? Se, tipo, desse qualquer problema maior, eu não tinha nenhuma reserva, porque o dinheiro entrava por uma mão e saía pela outra. Então, assim, para manter aquele exército em pé, meu, era um caos terrível, 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 né? E aí, quando que veio a virada de chave para mim, né? Que é o momento que eu estou agora, que eu iniciei esse canal, estou contando a minha história, né? A virada de chave veio quando eu decidi, de fato, que eu não ia mais viver aquela vida. Não dava mais para mim, cara. Eu comecei a organizar a casa. Aí eu parei, pensei, comecei a entender que eu precisava de processos e não de um exército, de uma multidão, um monte de funcionário, um monte de peão, aquela coisa louca, sabe? Então o que que eu fiz? Eu fiz o movimento que muita gente tem medo. Eu enxuguei, demiti os caras da obra, reduzi tudo, ou seja, eu demiti o caos. Foi a melhor decisão que eu tomei, cara. E hoje, em 2026, né, eu opero apenas com uma pessoa ali no back-end, me ajudando ali no operacional. E sabe qual é o resultado disso, cara? O resultado é que eu faturo quase a mesma coisa de antes, só que agora eu tenho lucro, eu vejo o dinheiro que eu não via antes, né? Às vezes, a gente tem que só parar e ajustar os ponteiros. Agora eu vejo um lucro. Então fica aqui comigo que eu quero que nessa história toda de vida eu possa agregar na sua vida em alguma coisa. Se você sair desse vídeo com um aprendizado, sabe, eu zerei, eu fiquei muito feliz em poder ajudar uma outra pessoa. Então eu não tinha paz, eu não tinha previsibilidade e principalmente eu não tinha tempo, eu não era dono do meu tempo. Essa é a questão, né? Eu não era dono do meu tempo. Eu tenho essa bolinha aqui, né? E eu gosto de colocar ela aqui e eu olho muito para ela todos os dias, porque essa bolinha aqui, ela representa a clareza que eu conquistei com o tempo, né? Então imagine você estar num emaranhado e daqui a pouco você começa a enxergar, a ter clareza das coisas e começar a ver as coisas em linha reta. Entende? Então você precisa organizar, precisa ter clareza sobre o seu negócio, sobre a sua vida. Entende? E o meu intuito aqui é trazer a minha história para outros empresários que possam estar passando por o que eu estou vivendo agora, né? Ou melhor, passando pelo que eu já passei e agora estou vivendo uma fase mais enxuta, né? Uma fase mais de previsibilidade, né? De eu ter um tempo para ler um livro, de eu ter um pouco mais de clareza sobre o meu negócio, né? Então, assim, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque aqui eu vou contar de fato o que eu faço todos os dias, né? Para chegar a trilhar essa linha reta. Você não precisa ter um batalhão de pessoas, você precisa de foco no que realmente traz dinheiro e de uma operação que não dependa do seu suor ali 24 horas por dia, sabe? Eu te convido a parar e pensar, né? Se você é empresário, se sente que está carregando o mundo nas costas, ou se você
que está assistindo esse vídeo é CLT e acha que empreender precisa de um escritório luxuoso e de 10 funcionários ou mais, pare e reflita. O que você vê no palco de outras pessoas, no Instagram, nas redes sociais, é uma maquiagem que de repente para você não seja o seu sentido de vida, né? Crescer num emaranhado e só depois tentar trilhar um caminho. E o caminho mais curto para. E isso é o caminho mais curto para a exaustão. É você querer crescer olhando pro vizinho, né? Para a grama do vizinho. Eu vou te mostrar como eu fiz o caminho do lucro, né? Com os pés no chão. Uma conversa aqui todos os dias, sincera, com os detalhes dessa transição, né? E os números que eu escondi lá em 2021, eu coloquei lá no meu caderninho, no meu Substack, né? Lá no meu Substack é, é o meu diário, é onde eu estruturo esse pensamento mais calmo, mais organizado, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás. O link está em algum lugar desse vídeo, na descrição, provavelmente. Né? Se inscreva lá para a gente ajustar os ponteiros juntos, né? E trilhar isso. Eu sou Juliano e a gente se vê na linha reta. Até os próximos vídeos.